cérebro é um pedaço do corpo que consegue receber informações do mundo exterior e construir um mundo interior à imagem e semelhança desse mundo exterior. Mas com muitas modificações e com muita fantasia. A existência desse mundo interior que permite a nossa interação com o mundo exterior. Não existiria uma comunicação com o mundo exterior sem a construção do mundo interior. A maconha tem sido fundamental para a gente entender melhor o cérebro. Até 40 anos atrás, não se conhecia o sistema endocannabinoide, a gente não compreendia a enorme importância de moléculas muito semelhantes às contidas na maconha para o funcionamento de funções tão básicas quanto fome, saciedade, sono, formação de memórias, regulação emocional, etc. Então a maconha, nesse sentido, ela é super importante porque a pesquisa de substâncias contidas na maconha tem uma intersecção muito grande com a pesquisa do próprio cérebro. Estive aqui na última audiência no Senado e disse explicitamente: pode ter pena de morte, pode ter o que for, que todo mundo vai continuar plantando. A gente começou plantando uma varanda, meia dúzia de pezinho, a gente colhia, fazia o remédio da Sofia, sobravam e a gente acabava doando para quem estava precisando. A gente nunca pensou muito quais eram os riscos que a gente estava correndo. Se ia bater uma polícia aqui, se ia prender a gente, se isso ia causar algum problema criminal. Nosso cérebro está cheio de substâncias semelhantes àquelas que a maconha contém. Eu gosto de falar para as pessoas que são contra a maconha que se elas perdessem todos os seus canabinoides subitamente, elas iam colapsar, cair no chão e não conseguir se comunicar. A gente está aqui não é para querer fazer uma panaceia, para sair plantando, a gente está aqui pedindo para ser regulado. Meu nome é Sofia, eu tenho 13 anos e esse é o meu mundo. Meu mundo não é como o de outras meninas da minha idade e eu não vou aprender filosofia como num conto de fadas. Mas assim como a Sofia do livro, eu tenho um monte de dúvidas sobre quem eu sou e o que estou fazendo aqui. Eu sei que as pessoas ficam curiosas sobre mim também. É complicado. Ninguém sabe o que passa aqui dentro, ou o que eu penso. Eu sei que eu sou diferente, mas eu sei quem eu sou, e tem gente que não entende. Minha mãe tenta mudar um pouquinho do meu mundo, mas eu sei que é difícil. Eu vejo que tem muita coisa estranha no mundo. Meu nome é Heitor Machado Ramalho. Ele já se apresenta. Sou polonesa, mas moro no Rio, tem 7 anos e pouco. Sou fisioterapeuta, portadora de dores crônicas. Depressão e ansiedade sempre foi presente na minha vida. O Heitor é um menino que ele foi diagnosticado com autismo por volta dos 3, 4 anos. Com 1 ano de idade, descobrimos que ela tinha uma síndrome, até então ela nasceu bem. Eu decidi sair do armário esse ano, eu falei, eu não vou ficar me escondendo. Eu tenho uma filha com deficiência, que, entre outras coisas, ela tem muitas crises convulsivas. Em 2013, a gente descobre que maconha é uma alternativa. A gente descobre que a gente pode plantar maconha e fazer o remédio dela. Eu gosto de abaixo. Eu gosto de colinho. Filma agora. Hã? Eu fico filmando o tempo todo. E os médicos, eles são muito treinados pra dar remédio, né? Os médicos, eles chegam num ponto, depois que eles já usaram todas as drogas, eles não sabem mais o que fazer. Isso não é porque sou eu acho. Pode depois fazer o teste. O corpo humano ainda é um mistério e os médicos ainda estão engatinhando, assim, sabe? Claro que a
a relação corporal dela comigo encaixa melhor porque a gente tá junto desde que ela nasceu. Com a Sofia a gente não tem certeza de nada. Eu não sei quando ela tá com dor direito, eu não sei quando ela tá com fome. Eu, mãe, que tô com ela, da minha barriga, é a pessoa que mais convive com ela. Eu não consigo ter certeza de nada, assim. Tomei até um tapa aqui. A gente não faz ideia que ela tá captando do mundo. Me chamam de Sofia. Eu ouço, gosto, mas não respondo. Ninguém sabe o que passa aqui dentro, ou o que eu penso. Quando nós temos situações de dificuldade de comunicação, por exemplo, no caso da Sofia, da ausência da comunicação verbal, isso pode dar a impressão de que é uma superfície, como a superfície da água, né, abaixo da qual não há uma vida mental. Se nós estivermos do lado de fora, olhando para esse aquário, a gente não vai perceber nenhuma vida. Não há nenhuma vida visível acima da superfície. Isso vai dar a impressão de um ambiente estéril, um ambiente sem criaturas. E basta fazer esse mergulho, vir aqui para baixo, né, abaixo dessa superfície, que fica evidente que está cheio de criaturas diferentes. Tubarões, arraias, moreias. Cada uma dessas criaturas é em analogia, uma criatura da mente. E que o encontro de mentes, portanto, exige sair da superfície e entender o que está por baixo dessa superfície, qual é a dinâmica. E isso é o que pode permitir alguma empatia, alguma comunicação, mesmo entre mundos tão diferentes. Com 45 dias de vida, ela começou a ter uns streamlines. Cada médico falava uma coisa, nenhum deles dava certeza do que tinha a Sofia. E o Marcos, ele achava que ela só tinha epilepsia, que se a gente conseguisse curar ou conseguisse controlar, que o desenvolvimento dela ia ser normal. E eu sabia que não era isso. Eu sabia que ali tinha alguma coisa e eu queria muito saber o que era. A gente ficou muito sensibilizado, né? A gente sempre perguntava, né, por que comigo, né? E aí me falaram assim, olha, conversa com esse médico, assim, eu tinha conversado com mais de 20 médicos, sei lá quanto, de todas as especialidades. Ele olhou para a Sofia e falou, eu acho que ela tem uma síndrome chamada CDKL5. Tentava buscar alguma saída, né, alguma solução, né, para a questão da Sossô, né? Ver os 12 sintomas que tem essa doença, dos 12 a Sofia tinha 10. Depois de 90 dias veio o resultado. Mutação no gene CDKL5. Tem alguma fofurinha aqui? Tem. Aí foi uma época que Marcos brigou com Deus, assim. Pra mim foi um alívio e pra ele foi um peso. Essa doença significa que esse gene, ele deixa de produzir uma determinada proteína que é responsável por organizar os neurônios dentro do cérebro. O maior inimigo dessa síndrome são as convulsões, que é o que faz a gente dar muito remédio para ela. Aí nessa busca, o Marcos descobriu, né, uma menina lá nos Estados Unidos que tomava remédio à base de maconha. E aí eu lembro que no meio da noite ele me acordou para falar que tinha descoberto isso, que estava bem impressionado, que nunca tinha ouvido falar, que maconha podia, né, ajudar nesse controle de convulsão. E aí né, comecei a entrar em contato com um monte de gente, né, para poder me ajudar e para poder contar essa novidade. E aí veio a resposta do Siddhartha e outras pessoas que tinham alguma relação com essa coisa de maconha, mais pelo viés de política de drogas, mas que tinham ouvido falar sobre isso. A maconha é uma planta que tem usos, e certamente tem usos medicinais, usos terapêuticos. Existe uma questão que é como é que mães, pais de pacientes de doenças raras, de doenças raras e que não tem, né, uma terapêutica no horizonte, como é que é possível aprender sobre fazendo, né, a medicina do cotidiano. Isso daqui é um neurônio. Isso aqui é um neurônio que tem o corpo celular e durante o desenvolvimento
os neurônios estão se conectando com outros neurônios através de processos ativos que acontecem aqui nos dendritos, também acontecem aqui nos axônios, e que, na verdade, tem uma integração dentro da célula muito grande. Existe muita informação sendo circulada dentro do interior da célula, entre o núcleo e essas extremidades. A metáfora que me vem à mente é que num cérebro em que existe excesso de atividade, tudo é figura e não tem fundo. A formação de memórias, de representações do mundo, ela depende de ter fundo e figura. Ela depende de ter neurônios que estão ativos e outros que não, e a maioria não ativos. Se está tudo ativo, fica muito difícil formar essas representações, né? E no caso dela, como é uma questão congênita, isso vem desde o início do desenvolvimento. Muitas vezes tive que brigar com o médico, escutar de médico que eu não entendia de nada, que ele que estudou 24 anos e eu que era uma só vó, como é que eu ia ensinar ele a cuidar de uma criança com uma síndrome dessa da Maria, né? Eu vejo dentro dos serviços as crianças de 2, 3 anos tomando risperidona, Ritalina, e eu não vejo melhora. O Rivotril eu tomava de manhã quando acordava, tomava antes de dormir e ainda tomava SOS. Durante 25 anos, ele só usou os alopáticos, né, os controlados, e isso nunca conseguiu controlar de fato as convulsões dele. Ah, falou pra gravar tudo de novo? Tudo bem, Pedro, a gente tá só esquentando, a gente nem começou a gravar ainda, fica tranquilo. Pode dar um rec aí. Ele tá falando muito alto? Vamos ver o que dá. E pra eu imaginar a voz da Sofia. Exatamente. Meu nome é Sofia. Eu tenho 13 anos. E esse é o meu mundo. Tá gravando, Pedro? Tá? Ele respondeu? Não. Pensa na Sofia, pensa como ela seria, como ela falaria. Eu não consigo pensar como ela falaria. Por quê? Não sei, porque ela não fala. Mas e se ela falasse como seria? Eu não consigo. A minha mãe sempre fala pra eu parar de ficar pensando no e se. Agora eu não consigo mais pensar no e se. Tá certo. Sua mãe tá certa. Eu sei que as pessoas ficam curiosas sobre mim também. É complicado. Ninguém sabe o que passa aqui dentro, ou o que eu penso. Eu sei que eu sou diferente, mas eu sei quem eu sou, e tem gente que não entende. Ai, Bia. Não, mas eu quero parecer mais na câmera. E como é que você acha que deveria ser esse filme, Bia? Mas no começo do filme, eu acho que ela devia falar como ela descobriu que a maconha servia para... servia como remédio. Vamos lá ver o cultivo. A gente começou plantando uma varanda, meia dúzia de pezinho, a gente colhia, fazia o remédio da Sofia, sobravam e a gente acabava doando, enfim, para quem estava precisando. E aí, quanto mais você doa, quanto mais funciona, mais pessoas chegam pedindo. E eu acho que foi nesse sentir que podia ajudar mais que a gente começou a pensar que a gente precisava procurar um lugar maior para a gente poder plantar para mais gente. Essa foto aqui foi quando a gente começou a plantar. E aí, no dia que saiu o nosso habeas corpus, em novembro de 2016, a gente estava com essas plantas na varanda e Marcos fazendo trima, a gente fazendo assim. Tava uma cena bonita na varanda, ele com as meninas aqui. Aí eu tirei em 2 ângulos a foto, fiz um texto, postei no Facebook. Cara, acho que teve mais de 9 milhões de visualizações, assim. Foi uma coisa bizarra, assim. Primeiro habeas corpus do Brasil que permite família plantar maconha. No Rio de Janeiro, uma família conseguiu autorização da justiça para cultivar maconha em casa. Na varanda do apartamento, esta família cultiva plantas usadas para o tratamento da filha. O que Margarete e Marcos mantêm nesses vasos é cannabis sativa, maconha. E a decisão da justiça foi inédita no Brasil. A juíza Lídia Maria Sodré de Moraes concedeu um habeas corpus preventivo
para que o casal não seja preso e as plantas não sejam destruídas. O HC, ou aquele habeas corpus, era para Sofia. Só que a gente não dava para ficar assim, para ignorar a demanda assim. Com a cannabis, eu me lembro que a Guedes falou assim, eu não quero mexer com epilepsia, eu quero mexer com cannabis, entendeu? Aí a gente, agora tem uma PEP, que o app era de epilepsia. A gente, agora fica a PEP mesmo e vai pra cannabis. Aí eu registrei como apoio à pesquisa de pacientes de cannabis. Aí todo mundo fica, mas cadê o cannabis no negócio? Não tem cannabis, né? Mas eu acho que era essa a luta, sabe? Que assim, poxa, é uma luta maior do que uma questão só da epilepsia, né? E se mostrou muito maior, né? Quando você tem a epilepsia, né, você não sabe quando é que ela vem. Percebemos que Gabriel tinha muitas crises de ausências, onde foi detectada as crises convulsivas. Controlava com medicação, né, mas quando chegou a dor crônica, isso ficou mais difícil. Eu nunca ia saber que aquela maconha um dia ia servir para uma neta minha. Como o ortopedista fala, a velhice é um grande potinho de degeneração. O corpo cobra toda a sua vida. Eles ainda estavam em